Boa noite, galera. Voltando a gravar aqui um conteúdo para vocês bem rápido, com uma mão só, segurando o telefone aqui, bem na gambiarra, modo Brasil de ser, né? Quem tem muitas lanternas sempre esbarra numa pergunta: vai longe, né? Tem um grande alcance, é forte. Muita gente pergunta isso de lanterna. Só que tem um conceito nesse mundo que impede, e ainda bem que impede, de ser universal, de ter uma luz universal. Que é o que? É o conceito de flood e spotlight. Eu deixei aberto aqui no notebook para contextualizar. Uma lanterna que é spot, ela vai ter um ângulo de abertura do LED muito fechado. Consequentemente, ela vai concentrar a luz num raio muito grande, vai ter um alcance muito maior. E uma lanterna que o foco é em flood, o ângulo de abertura vai ser bem maior e a luz vai espalhar mais, tá? Tem vantagens e desvantagens, um não é melhor que o outro, depende da aplicação. Ocorre que algumas lanternas, por exemplo, essa Euseta, que é uma lanterna que eu acho linda, Euseta Bravo, comprei com o amigo Marco Eis. Ela vem aqui com uma lente tipo colmeia, que eu vou caçar a parede aqui. A luz vai equilibrar aqui, né, o brilho, mas ela é fluid, tá? Apesar de parecer que concentra ali no spot, mas ela é fluid. E ela vem com a lente intercambiável, que é justamente o spot. É uma lente TIR, né, Total Internal Reflection, que eu já falei sobre em outro vídeo. E ela deixa o ângulo de abertura bem mais fechado para ter essa impressão. Aí outra lanterna que eu tenho aqui, também adquirida com o Marcos, é a potente Round Dog 18650. No caso, Round Dog é essa RID aqui. Esse corpo aqui é o MD21700, tá? Que ele vai com a bateria 21700. E aqui tu tem uma lente TIR absurda, que é totalmente... vocês podem perceber que é bem focado, apesar de ser muito intenso. Mas ele é uma luz spot, tá? Uma luz spotlight. Tem até alguns artefatos aqui ao redor, típicos de lanternas que tem um foco muito concentrado. E como é que a gente dá versatilidade para uma lanterna? A Malkoff, por ser uma lanterna totalmente modular, ou seja, eu consigo desmontar isso aqui tudo, ela traz algumas nuances. Por exemplo, eu tenho aqui a RID Wildcat. A Wildcat ela é muito parecida com a Round Dog, só que o foco dela é a abertura de luz, é ângulo de ataque. E para esse ângulo de ataque ser preciso, ela usa um filtro. Você pode ver aqui que é meio fosco. Esse filtro aqui é difusor. Eu não vou lembrar agora quantos graus ele abre, mas ele difunde a luz. Eu vou dar um pause aqui e instalar ela aqui para vocês verem. Então, Round Dog aqui instalada com muita facilidade, é só desrosquear. E vocês veem que o sol que abre aqui é muito maior. Aí, claro, vai equilibrar aqui o brilho, né? Vai fechar mais aqui. Mas perceba que eu já não tenho mais aqueles artefatos aqui ao redor, nessa área aqui. A transição do meio para as bordas, ela é muito mais suave, tá? Porque o objetivo desse tipo de equipamento é abrir para uma área absurdamente maior do que o comum. Eu troquei aqui também a lente da Euseta. Tirei a colmeia que estava antes, né, que é a Flood, e coloquei aqui a TIR. E visualmente aqui não vai dar de perceber, mas ela concentra a luz num pequeno spot bem no meiozinho aqui, ó. Quando eu aproximo, vocês percebem melhor. Ela foca numa área bem minúscula, por causa da lente TIR, né? E onde é que eu quero chegar? Eu só tenho uma lente Flood não, Spotlight aqui. Eu tenho uma lanterna como essa. Você aí da sua casa
tem uma lanterna que tem longo alcance. Mas às vezes numa pescaria tu não precisa enxergar a 4 km de distância. Mas tu queria ver o barco todo. E não só aquele pinguinho de luz ali no meio. Eis que eu estou lá no meu trabalho. E fui lá no setor da TI do meu amigo Yuri. E ele estava trocando um display do notebook. Tipo esse aqui meu. Estava sendo trocada a tela. Curiosamente eu vi isso aqui de dentro do display. Eu digo, vou levar. Por quê? Isso aqui são as chamadas películas polarizadoras, né? Tem todo o LCD de monitor e tal. E o que eu percebi aqui? Olha a imagem aqui e olha quando isso aqui entra na frente. Difunde a luz. Muito parecido com o que temos aqui na Round Dog. Logo, o que eu vou testar e ver se vai dar certo? Eu vou testar como interfere na luz utilizando isso daqui. Eu vou tirar a lente da lanterna aqui, da Round Dog, que eu vou usar porque, como eu disse, ela é de longo alcance. Vou fazer a medição aqui e recortar. Não vou gravar esse processo porque eu acredito que qualquer pessoa saiba recortar alguma coisa, né? Um plástico como esse. E aí eu tenho esse outro que ele é mais leitoso, que eu creio que vai difundir a luz bem mais do que esse primeiro. E o que eu estou mais curioso para saber é esse aqui. Ele parece uma lente Fresnel, ele difunde a luz de forma muito diferente. E dependendo de como é o movimento aqui, ele altera. É muito legal essa película, é ela que eu estou mais curioso para saber o que vai acontecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou recortar os filtros aqui e vamos testar aqui na Round Dog, que é a lanterna mais spot que eu tenho. Então, dependendo do filtro, eu quero ver se vai dar esse efeito Flood Light. Então, vamos lá. Só para mostrar um pouco aqui o processo, eu tirei o bezel granelado, né, no caso, da Round Dog. Ela vem com essa lente. Eu peguei essa mesma lente e passei a caneta ao redor para fazer o molde. Assim eu estou tirando as películas. É bem simples. Terminei aqui os cortes. A película 1, que é essa aqui mais 3D, vamos dizer. Eu estou bem curioso com o efeito que ela dá. Visto o padrão que ela apresenta aqui, né? Vou aproveitar essa imagem aqui. Eu realmente estou curioso com o que isso aqui vai fazer. Tá? Aparentemente ela tem um lado correto, porque você vê que um lado não passa luz, o outro passa. Vamos testar o que vai dar. E aí aqui eu tenho a película 2, que é essa mais leitosa, que eu creio que vai fazer uma difusão legal da luz, vai deixar mais fluido. E a terceira, que só para efeito de comparação mesmo, ela já tem uma transparência bem maior que a segunda. Então bora ver na prática o que vai dar. Para efeito de controle, eu estou aqui com a Round Dog normal, no meio da minha sala, e aproximadamente 10 metros de distância tem um muro. E vejam o flood, certo? Vou me aproximar da porta. E da mesma distância, o flood. E agora bora testar as películas. Como é que fica a essa distância? Bem, estou aqui da mesma distância, do meio da minha sala. E agora com o filtro, ficou muito bonito isso daqui. Agora bora ver o efeito que vai dar, né? Ué. Virou duas lanternas. Vou me aproximar aqui junto com o vídeo. Olha que curioso, cara. Eu vou ter que focar próximo da parede para vocês verem o efeito que deu. Simplesmente difundiu total a luz. Deixa eu ver se eu consigo apontar pro alto aqui e dar algum efeito. Eu não esperava acontecer isso. Foi um foco para um lado, outro para o outro.
Logo, a película mais bonita não é a mais prática de se utilizar. Mas curioso. Um efeito muito curioso. Bem, tô aqui com a película número 2. Mesmo parâmetro. Meio da minha sala. Interessante. Vocês podem ver que ficou bem fluid agora com essa mais leitosa. Mas muito fluid. Ó a área de... Tô focando aqui reto para a parede ali. Mas tá tendo espio, lateralidade até nessa borda aqui do muro. Muito boa essa película. Deixou bem versátil. Dá para iluminar a casa toda. Então, película número 2, usaria bastante. E ficou interessante aqui a lanterna, ficou bem bonita. Agora eu vou testar a 3, que eu já não estou esperando muita coisa, porque eu já estou vendo o nível de transparência aqui um pouco mais elevado. Então eu creio que vai continuar um hotspot bem pronunciado. Mesmo padrão, no meio da minha sala, focando para fora. Ficou um hotspot, mas com o espio também bem maior. Já não ilumina tanto as laterais, porém o hotspot ficou mais suave. Tá? Eu preferi a película número 2, então disparadamente é a que eu gostei mais. Olha que cor linda, cara. É por isso que eu gosto da Malkoff Devices. Olha que cor linda que fica. Um LED qualquer não dá essa renderização de cores. Vamos lá para as minhas considerações. Finalizando aqui com ela original. Minhas considerações. A película que eu mais gostei foi essa daqui. Ela literalmente transformou minha Hound Dog numa Wildcat, tá? Quem conhece essa daqui sabe que ela é bem fluid. E ficou muito legal o efeito. Essa daqui, apesar de curioso o efeito, eu não vejo uma utilidade muito prática, tá? Uma luz que foca no norte, outra no sul. E essa daqui não teve muita diferença. Mas qual é o grande rolê que eu queria mostrar nesse vídeo? Cara, isso daqui não me custou nada. Foi de graça. Eu reaproveitei o material que provavelmente ia para o lixo. Mostrando para vocês que quando você tem uma lanterna modular, você consegue ampliar o uso da tua lanterna. Então às vezes vale a pena você pagar mais caro num equipamento como esse aqui, onde com a adaptação muito simples você praticamente mudou a lanterna. Você comprou outra lanterna, vamos dizer assim, né? E você não precisa de um equipamento muito específico. Você precisa ter criatividade de enxergar esse tipo de coisa. Agora, imagina se eu encontro algum plástico na rua aí, em algum canto, com outra cor. Então aí a gente já parte para os filtros coloridos, né? E vamos lá. Se eu tiver mais alguma ideia mirabolante como essa para testar, ou outros filtros que eu encontrar por aí, eu gravo outro conteúdo como esse aqui para vocês. Valeu e obrigado pela atenção até o momento e dá um like aí para fortalecer o canal.